Bem, retornamos com a professora Ana Luísa Fioroni Reale. E nós vamos seguir adiante conversando sobre o novo Código de Processo Civil. Eu tenho uma pergunta logo de cara. Nós falamos no primeiro bloco a respeito dos princípios. E eu gostaria agora de atacar de precedentes. Como evitar que haja decisões diferentes para processos semelhantes? A aplicação da súmula respectiva não ofende o princípio do direito ao processo legal? Bom, doutor, essa questão também é uma questão bastante relevante, porque também envolve uma das nossas novas concepções aí relacionada ao novo Código de Processo, no sentido de que se diz muito que agora o direito brasileiro estaria caminhando para um common law, enfim, como existe, por exemplo, a estrutura do direito norte-americano, onde o julgador analisa os casos especificamente, ali vai se criando precedentes, orientações dos casos que são julgados, enfim. Mas na realidade penso eu que o nosso sistema de precedente, ou essa ideia de decisões judiciais serem consideradas para o julgamento dos casos que venham de fato a acontecer, a serem julgados no nosso sistema, está longe de constituir o precedente do direito norte-americano, do direito inglês. Lá o julgador, para decidir os casos, ele vai muitas vezes fazer uma análise de casos fáticos totalmente diferentes, buscando o coração da decisão mesmo, para poder aplicar um precedente de um determinado julgamento, que pode ter acontecido há muito tempo atrás, para um caso que é diferente faticamente falando, mas que vai contar com uma decisão com base naquele precedente. O nosso sistema é diferente. O nosso sistema se baseia na jurisprudência dominante. Então nós temos orientações que se firmam sobre determinadas questões e essas decisões de fato virão com um efeito maior vinculante do que a gente tem hoje. Quais são as decisões que vinculam hoje do Judiciário? As proferidas pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Certo. A partir do novo Código, a gente verifica uma vinculação bastante grande, bem maior do que nós temos hoje. Então, súmulas que não são vinculantes hoje, por exemplo, do STJ e do STF, irão vincular. Decisões proferidas, os acórdãos proferidos em incidentes, por exemplo, no incidente de resolução de demanda repetitiva, também um instrumento novo que permite a suspensão de ações de massa que correm, mesmo que em primeiro grau de jurisdição, para definição da tese e vinculação, aquilo que o tribunal decidir com relação àquela tese jurídica, aquela questão de direito, vai se aplicar a casos que já estão em trâmite ou casos que venham a surgir, enfim. O próprio outros incidentes criados também tendo relação com essas questões que se repetem, ou as questões de massa, vão vincular. Então a gente observa que o nosso legislador pontuou algumas decisões, claro que o precedente não vem aí numa ideia de jurisprudência, mas algo que de fato vai vincular, vai nortear a decisão do Judiciário, para que nós tenhamos uma relativa, vamos dizer assim, previsibilidade no tocante às questões postas. Por quê? Porque hoje é muito comum nós ingressarmos com uma ação em juízo e a gente não saber o que vai acontecer com aquilo. Então, pode ser que uma questão X seja julgada pelo juiz A de uma maneira e pela questão do juiz, a mesma questão, uma questão Sim. idêntica, seja julgado pelo juiz B de outra maneira. Isso gera para o jurisdicionado uma certa instabilidade. Claro. E ele se aventura muitas vezes, ele não sabe o que vai acontecer, propõe a sua demanda e vamos tentar algo, vamos ver o que vai acontecer nesse meu processo. A previsão do que pode acontecer é importante, só que para que a gente possa pensar numa confiança num tribunal superior, aqui por exemplo, você está num tribunal superior, de fato esse tribunal precisa se aparelhar no sentido de oferecer essa garantia, de oferecer essa segurança para o jurisdicionado, né? Nós verificamos, eu vou citar aqui a STJ, porque eu tenho mais contato, vamos dizer assim, né, mediante Sim. peticionamento ali, mas a gente verifica que muitas questões, algumas questões, vamos lá, são julgadas de modo, as questões são as mesmas e são julgadas de maneira diferente pelas turmas do mesmo tribunal. Então não há, muitas vezes, uma vinculação no próprio tribunal de orientação de jurisprudência, ou ela é muito instável. Há um conflito, né, de decisões. Fora as decisões que hoje a orientação é essa, amanhã já não é mais.
Então a gente não tem muitas vezes uma certa segurança nessa orientação firmada. E isso agora vai vincular, né? Então, para que o jurisdicionado, penso eu, não se prejudique... Quer dizer que, doutor, o objetivo é estabelecer uma coerência nas decisões. Isso. Acho que o juiz, na minha concepção, mesmo que de primeiro grau, ele precisa entender que ele está inserido num sistema de justiça. Tudo bem que ele tem a liberdade dele de analisar o caso, mas ele precisa se conscientizar de que ele está inserido nesse sistema de justiça, que é importante ele verificar como as decisões estão acontecendo, proferidas, definidas pelos tribunais superiores para poder resolver os conflitos. Não é, né, não é só o que eu penso, porque algumas decisões a gente sabe que é assim. O tribunal está decidindo X, eu penso assim e vou julgar. Então, a gente tem uma certa instabilidade nesse ponto. Acho que o novo código, quando ele diz que o tribunal precisa manter a sua jurisprudência uniforme, coerente, íntegra, trabalhando algumas regras para que isso aconteça, é extremamente importante. Mas a gente precisa pensar nisso, todos nós, que estamos atuando nos processos, né? Não só judiciário. Muito fácil, né, crucificar. Também todos os sujeitos do processo precisam ter essa consciência para que a coisa possa de fato andar. Agora com esse auxílio, né, que se dá ao judiciário, eu digo auxílio pelo seguinte, porque o judiciário atende as suas decisões à aplicação daquilo que, afinal de contas, é feito, é elaborado no legislativo, não é verdade? Sim. Então, essa inovação do Código de Processo Civil, isso, ela passou pelo Legislativo, que aprovou e agora vem definitivamente para o uso das autoridades judiciárias no sentido de decisões mais coerentes, como nós acabamos de conversar. Exatamente. E esse é o objetivo. Sim. Esse é o objetivo. Acabar de vez com a disparidade de decisões. Não sei. Um dos objetivos também penso que seja esse. Isso, para trazer segurança para o sistema. Lógico. Automaticamente nós temos condição de ter, nessa situação, uma melhor qualidade da prestação jurisdicional num tempo menor. Se isso de fato acontecer, né? Doutora, me diga uma coisa, e o sistema de execução, como ele está sistematizado no novo Código de Processo Civil? Sim, na verdade a execução, ao meu ver, segundo penso, ela foi a parte do novo Código menos alterada. Porque eu costumo dizer que as grandes alterações relacionadas à execução, elas já aconteceram, porque nós tivemos recentemente duas importantíssimas legislações que reformaram o processo de execução praticamente como um todo. Sim. Então nós enfrentamos essa realidade nova, segundo penso, nessa ocasião, em 2005, em 2006, pelo advento dessas duas legislações, enfim, que se referem à execução. Na minha visão, o novo código faz? Ele melhora pontos omissos oriundos dessas legislações, pontos divergentes em razão dessas também inclusões que nós já tivemos, enfim, ele melhora o aspecto, as regras, vamos dizer, relacionadas à execução. Sim. Claro, inova também. A gente tem questões novas postas pelo processo de execução, pelo novo Código de Processo, mas acho que talvez, nesse sentido, ele tenha sido a parte do código, o livro do código que tenha sofrido alteração menor. Muito bem. Então, o novo código obriga os juízes a julgar os processos em ordem cronológica de chegada no tribunal, não é verdade? Exato, agora Como sim. fica? É assim mesmo? Agora sim, agora vem uma regra expressa, no novo Mas código. é uma norma expressa? Norma expressa, artigo 12. Por favor. Pois é. O caput dele diz: os juízes e tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo, né? Então, tanto em primeiro grau de jurisdição como em segundo, enfim. A gente tem, como no aspecto relacionado aos tribunais, nós temos ali a ordem cronológica como regra. E aí eu acho que é importante isso também, porque esse artigo foi bastante criticado. Essa norma foi introduzida no... Foi, essa regra é nova, não há correspondente no Código vigente. E ela eu penso que ela é importante porque a gente sabe que às vezes o juiz vai deixando de lado, às vezes, processos mais complexos, né, que precisa estudar um pouquinho, e aí vão julgando outras questões, e às vezes aquela situação vai ficando e vai se alongando. Então, acho que, enfim, há vantagens, há desvantagens, mas acho que é importante. Mas como eu faço parte do judiciário, com muito orgulho, eu devo informar que essa equidade no
Tribunal de Justiça de São Paulo, há. Eu tenho, bacana. porque nos gabinetes, não é? Essa é a regra. Se colocam os processos por ordem cronológica, os mais antigos, não é? Então, mas é bom que essa regra tenha chegado à evidência para que, naturalmente, aqueles que não fazem dessa forma comecem agora E a lei, doutor, vai estabelecer, a lei vai estabelecer algumas exceções. Alguns processos que não serão submetidos a essa lista, vamos dizer assim, a essa de ordem de julgamento, né? Existem aqueles processos que são, a gente brinca, são os processos que vão furar a fila. Na verdade, ele já esteve na fila de julgamento. Ah, sim, você esteve. E já esteve, aí a sentença anulada precisa ser outra prolatada, então ele vai contar com uma preferência de, enfim, né? Preferência de julgamento. De julgamento, em razão de já ter estado na fila, enfim. Mas acho que, num sentido geral, é uma regra importante. Nesse sentido. Muito bem. E as tutelas de urgência que também sofrerão alterações relevantes de acordo com as novas regras processuais, não é? Isso. Essa é uma tutela de urgência, não é? Mas, e outras? A senhora pode mencionar, não? A gente tem, na verdade, quando a gente diz de tutela de urgência, a gente lembra das cautelares, das tutelas antecipadas, enfim. E aí, só para lembrar que o nosso Código vigente dedica um livro para as cautelares. Então, o livro 3 do atual Código de Processo é todo destinado a essa medida específica. Sim. A tutela antecipada vem prevista lá na parte do processo de conhecimento, também tem a ver com essa questão de urgência, enfim. O legislador do novo CPC, simplesmente, ele trabalha os institutos de uma maneira conjunta. Então, às vezes, a gente escuta, as cautelares agora vão deixar de existir, não vão ter mais cautelar. Não é verdade. Claro que elas continuam existindo. Claro. Não haverá um livro específico para a tutela cautelar e houve uma modificação no tocante ao pedido da providência cautelar. Mas o legislador, lá na parte geral, num livro específico, ele vai trabalhar as tutelas provisórias, que podem ser de urgência e de evidência. Tutela de evidência também é novidade. Sim. E dentre as tutelas de urgência, a gente tem ali as tutelas antecipadas e cautelares, com várias regras novas, disciplinadas. Algumas são regras comuns, que já conhecemos, outras são novas, mas o processo provisório de tutela de urgência, que envolve dano irreparável e tal, é todo protegido e bem detalhado pelo legislador do novo Código. Antes de nós entrarmos no problema de recursos, eu quero fazer uma pergunta para a senhora, naturalmente como alongamento desse fato que nós estamos tratando agora. Além dos procedimentos cautelares específicos, poderá o juiz determinar medidas provisórias que julgar adequadas. Esta é uma norma do vigente Código Processual Civil no tocante ao Poder Geral de Cautela. Isso. Pergunto, continua? Continua e, na verdade, é isso que nós vamos ter, na verdade, pelo novo Código de Processo. É a regra que permaneceu. Como assim? Como o livro das cautelares foi um livro revogado pelo novo Código, nós não teremos mais cautelares nominadas, que são as cautelares típicas. Então, eu costumo dizer que o legislador, quando ele criou as nominadas, as cautelares típicas, ele imaginou alguns direitos que poderiam necessitar de proteção e criou as medidas específicas para a tutela desses direitos. Como ele sabia que ele não teria condição de tutelar todos os direitos, ele criou uma regrinha geral, que é a regra do Poder Geral de Cautela. Com base nesse dispositivo, a gente pode solicitar em juízo medidas cautelares que chamamos de inominadas, mas desde que a parte prove os requisitos da providência cautelar. Então, o prejuízo, né? E isso, o fumus boni iuris e o periculum in more, né? Sim, claro. A existência, a probabilidade da existência do direito e o perigo na demora da tutela daquele direito. Então, é isso que nós vamos continuar contando com o novo Código de Processo. De fato, as cautelares nominadas deixaram de existir, mas a parte, sempre que for o caso de solicitar um provimento desta natureza, com base nesse regramento geral, ela vai poder fazer o seu pedido. Então, o Poder Geral de Cautela foi o que foi mantido pelo novo Código de Processo Civil. Muito bem. Houve, então, a redução do número de recursos, isso facilitará a tramitação dos processos, pergunto. Modificou-se o aspecto recursal?
Então, doutor, na verdade, nós tivemos a exclusão de 2 recursos apenas. O recurso de agravo retido, ficamos com o agravo de instrumento apenas, e agora nós não vamos poder, de acordo com a regra nova, nós não vamos poder recorrer de todas as decisões interlocutórias como temos hoje, porque hoje todas as decisões interlocutórias são recorríveis mediante agravo retido em regra e em algumas hipóteses o agravo de instrumento. O legislador do CPC de 2015 revoga o agravo retido e deixa lá ainda o agravo de instrumento para algumas decisões. Então, algumas decisões que ele pontua de modo específico, nós vamos agravar de instrumento. As demais questões interlocutórias que não estejam nesse rol não vão precluir, porque a ideia do agravo retido era de fato evitar a preclusão da matéria, né? Para que ela pudesse ser rediscutida adiante. Então, elas não irão precluir e por ocasião do julgamento do recurso de apelação, essas questões serão colocadas nesse recurso. Então, foi o agravo retido, não acho que isso vá fazer com que o processo caminhe mais rapidamente com essa exclusão, e o recurso de embargo infringente, que a cada reforma processual veio sofrendo redução mesmo em sua... Então agora foi reduzido o embargos infringentes? Ele foi excluído como recurso, mas ele foi incluído pelo legislador novo como uma técnica de julgamento. Se o juiz perceber que a decisão ali a ser proferida é uma decisão não unânime nos termos colocados pela lei, ele já vai prosseguir naquele julgamento, convocando outros desembargadores para que se tenha uma eventual mudança... Na própria jurisdição? Como uma técnica de julgamento. Técnica de julgamento. Por ocasião do próprio julgamento. Mas ele prossegue na mesma decisão? Não, na decisão posterior. Mas ali, ele convoca, segundo determina a lei, outros desembargadores ali, no âmbito do julgamento daquele recurso. Sim. Porque cada Câmara do direito privado, direito público, direito criminal, ostenta 5 desembargadores. Quer dizer, 3 fazem parte da turma julgadora. O relator, o revisor e o terceiro juiz como vogal, que não conhece o processo, ele não tem conhecimento do mérito do processo. Apenas ele vai julgar como terceiro juiz, não é verdade? Então veja, se por acaso houver uma decisão não unânime dessa turma julgadora, ocorrerá Nos casos pontuados pela lei, ocorrerá essa técnica automática. Então ela não virá mais, porque é o artigo do Código Novo, 942, ela não virá como uma modalidade recursal. Quer dizer que o advogado não precisa mais ficar preocupado com embargos infringentes? Não, embargo infringente como recurso foi de fato extinto. O caput diz assim, se me permite, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento tribunal em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurando às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. E aí a lei vai... Mas será no mesmo julgamento? Não. O julgamento, então, a lei só diz que o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada. Vai ser designada uma nova sessão a ser designada, nova sessão. Uma nova sessão. Mas como técnica mesmo, nós não vamos ter mais a possibilidade da parte, mediante o seu interesse recursal, em provocar... As partes, então, obviamente, ingressarão com memoriais para todos os desembargadores, aquela coisa toda que nós já conhecemos, já sabemos que existe, porque é óbvio, as partes terão oportunidade de se manifestarem. Sim. Não é verdade? Podem sustentar oralmente. E podem até sustentar oralmente a nova. Olha que maravilha, isso é muito importante. Isso é importante, com certeza. Eu acho muito importante, sim, mas talvez essa redução desse... Não sei se o sistema ganha em celeridade com a redução desses... Eu acho que a gente ganha no aspecto recursal, o jurisdicionado, com algumas regrinhas que foram instituídas, por exemplo, no combate à jurisprudência defensiva. Certo. Quer dizer que as partes, eu quero dizer, não ficarão prejudicadas. Penso que não. Pelo contrário. A lei vem estabelecer algumas regras que combatem o que a gente chama de jurisprudência defensiva hoje. Por exemplo, se você interpõe um recurso especial e se verifica que ali há uma violação ao texto da Constituição Federal por uma fungibilidade
Sim. Um recurso pode ser recebido e vice-versa. Sim, o pré-questionamento para a subida dos autos ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, obviamente, terá o seu efeito nesse momento, né? Isso. Nós vamos ter também a possibilidade de correção de vício. E os embargos de declaração? Embargos de declaração continuam ali, com uma amplitude um pouco maior. Que é o momento propício para o pré-questionamento. Para o pré-questionamento, que continua ali, enfim, sendo necessário. Mas a gente teve, por exemplo, eu penso que seja a regra de que, havendo vício que possa ser corrigido na interposição de um recurso, mesmo que endereçado para um tribunal superior, a gente vai poder corrigir, né? Às vezes, quantos recursos não subiram por uma questão de forma, enfim. Sim, claro. Então, acho que o jurisdicionado ganha com essa regra. Ótimo. E o juiz, para mim, uma das mudanças mais relevantes foi a extinção do juízo de admissibilidade recursal feita pelo órgão onde a gente interpõe o recurso. Então, por exemplo... especial ou recurso ordinário? Especial, extraordinário, ordinário e apelação. Os juízos que recebem, ou o juízo onde se interpõe aquele recurso, não fará mais um juízo de admissibilidade. Não haverá, então, mais um juízo de admissibilidade. Não, talvez isso tumultue o tribunal, mas os recursos vão subir e a admissibilidade será feita por esses tribunais, que vão julgar o mérito mesmo do recurso. Sim, julgar o mérito, mas você diz os tribunais superiores. Superiores e tribunais locais também. Sim, sim. Bem, doutora, eu fiquei encantado com as suas colocações. Você é uma pessoa encantadora, você é uma excelente profissional do direito. Eu tenho que dizer isso publicamente e eu fico até orgulhoso de tê-la aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Então, Ana Luísa Fioroni, eu peço que você apresente as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui, né, o convite que me foi feito me deixa muito honrada, porque é sempre bom a gente ter oportunidade de discutir alguns assuntos, de levar alguns assuntos tão distantes às vezes, né, da sociedade, vamos colocar. Às vezes algumas pessoas têm ideia mais claramente do que a gente está dizendo, outras nem tanto. Então, acho que são oportunidades muito importantes que tem a ver com a vida de todo mundo. A gente não é só do profissional do direito que trabalha com as regras, né? Isso é uma norma voltada à sociedade. Então, acho que sempre esses momentos são momentos importantes. Só para dizer, para fechar, que a gente tem esse período de vacatio legis de 1 ano, período extremamente relevante para todos nós. Para o jurisdicionado, porque a mudança de mentalidade, segundo penso, é dele também. Claro. Porque hoje qualquer coisa é motivo de promover uma ação, né? As pessoas não se resolvem mais, tudo é o judiciário. Conversa, né? Então a mudança, na minha concepção, ela é uma mudança que precisa acontecer de um modo bem geral, partindo do jurisdicionado para todas as pessoas que vão atuar nesse processo. Senão, de fato, o novo código vai ser um código que não tão bom quanto se espera que ele de fato seja. Então, agradeço a oportunidade. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço. Eu quero até dizer ao telespectador que a vacatio legis que a doutora se referiu é o período entre o março deste ano que foi edificada a lei e o período que ela entrará em vigor. Portanto, 1 ano. Um ano para a gente estudar bastante. Muito obrigado pela sua preciosíssima lição que nos deu. Muito obrigada, eu que agradeço. A mim também. Eu fico muito orgulhoso com isso. Muito obrigado. Obrigada.
me enjoy.